Oi, gente, tudo bem? Hoje, essa semana que passou, a gente teve a aula Raízes da Saúde, que tinha o foco de trazer o que é o essencial para a gente se cuidar e fortalecer a nossa saúde, né? O que é básico ali que não pode faltar. E aí, hoje eu resolvi trazer um outro tema complementar, mas que tem tudo a ver e que vai ser muito útil para todo mundo que quer começar nessa jornada, né? Que é como é que a gente faz para começar. Eu diria que qualquer coisa na vida, o autoconhecimento é importante. Mas quando se trata de saúde, na minha experiência isso é nítido, claro e assim, indiscutível, é o quanto a gente acha que faz uma coisa, mas a gente não faz exatamente aquilo, sabe? Toda vez que a gente se monitora, por exemplo, monitora a sede, monitora a fome, a gente vê que é um pouquinho diferente do que a gente achava. Inclusive os nossos hábitos, as nossas ações com relação a essas coisas. Então, eu diria que o passo essencial é a gente se autoacompanhar. Até porque, quando a gente procura ajuda de um profissional de saúde, a gente precisa levar para ele informações. Então, ter isso de fato condizente com a realidade, não com o que a gente acha que é essencial, né? E aí hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso e algumas formas de fazer isso que podem ser muito bacanas aí para vocês, tá bom? Coisas que eu já tentei e funcionou, seja comigo ou com o paciente, etc. Bom, então, para começar, o nosso tema de hoje é o autoacompanhamento. E o que eu vou falar aqui para vocês, né? Qual que é o foco? É mostrar para vocês como fazer isso voltados para a saúde, especificamente, né? Porque esse conteúdo é tão amplo que dá para você usar para qualquer coisa na sua vida. Dá para você acompanhar a finança se você quiser, dá para você acompanhar hábito alimentar, como eu falei, dá para você acompanhar um sentimento, um comportamento no seu trabalho, qualquer coisa. Mas eu vou buscar trazer aqui cada vez mais para assuntos relacionados à saúde, né? E aí, o que eu não vou falar? Eu não vou falar como você pode fazer isso no seu dia a dia para outros assuntos, porque o meu foco aqui é saúde. E assim, gente, se a gente deixar o monitoramento menor, fica mais fácil da gente conseguir seguir ele, do que se ele for uma lista gigante e a gente vai passar horas preenchendo. Aí ele deixa de ser prático, tá bom? Então eu vou focar aqui na praticidade. Embora ele tenha 1000 possíveis aplicações, vamos focar no que a gente é capaz de fazer, certo? Ok. Esse é o objetivo aqui. E o grande benefício é te trazer a verdade, porque você acha que faz uma coisa, mas se você não tiver de fato com evidências ali, é pouco provável que você de fato faça, né? Então, traz a evidência, o fato para você acreditar, se apegar e levar em consideração. E também ele te dá uma visão ao longo do tempo. Porque aí você consegue se perceber em uma semana, em 2 semanas, em um mês, em 2 meses, e aí você consegue relacionar alguns comportamentos entre si também. Por exemplo, se eu acompanho os pontos essenciais que eu falei na última aula, todos eles, eu posso ver se um influencia o outro, se um tá tão fraco que os outros estão suportando ali para conseguir dar conta, sabe? Eu consigo enxergar relações também. E aí eu vou conseguir também olhar o reflexo disso na minha vida. Então, por exemplo, se eu passei a me sentir mais disposta ou até menos disposta em algum período, eu consigo voltar e olhar para esse acompanhamento e falar, mas o que aconteceu? O que eu mudei? O que foi? Né? Então, esse autoacompanhamento é extremamente importante e útil no nosso dia a dia. E como eu falei, se a gente acostumar a usar, seja ele para saúde ou para qualquer coisa, vai ficando cada vez mais fácil e eu posso usar para outras coisas na minha vida também, tá bom? Esse é o foco aqui. Bom, e aí, o que acontece? Eu queria falar para vocês assim, antes que vocês digam, não, mas eu sei. Eu não preciso acompanhar porque eu sei o que eu como todo dia, eu sei da minha sede, eu sei se eu vou ao banheiro ou não, eu sei quantas vezes eu faço xixi, eu sei quanto de água eu tomo. Só te dou um conselho: anota.
anota, faz o autoacompanhamento que eu tô te falando aqui e vê se não tem diferença. Se você quiser, anota antes o que você acha que faz, acompanha por 3 dias. Eu nem vou dizer mais que isso, porque é só um teste, para você ver se não vai ter diferença. Às vezes a gente se apega a uma coisa que já passou, um hábito que a gente tinha, ou a fome que eu tinha, ou a sede que eu tinha, só que o nosso corpo muda. E ele muda de acordo com a estação do ano, com o ambiente que a gente tá. Ele muda de acordo com muita coisa, gente. Então, o que eu vou te dizer é que se você não anota, você vai ter surpresa. Eu te garanto, com tudo que eu já vi aí, toda a minha experiência, você vai ver diferença. Então, primeira coisa que a gente vai estabelecer aqui, se você não fizer o que eu tô falando, não escrever de fato, não aceito dizer que você sabe o que você faz, de verdade, porque sem a evidência, sem a prova ali, não, gente, não acredito não, tá? E eu falo isso por experiência própria, pessoal, e de outras pessoas para quem eu já sugeri o autoacompanhamento. A gente tem surpresa e a gente constantemente acha que faz melhor do que faz, sabe? E isso é bom também para você não se enganar com os resultados da sua saúde. Se ela não tá como você gostaria, ali você já vê a raiz, gente. É muito mais simples e vai te economizar tempo, vai te economizar, eu diria que até dinheiro, porque você vai saber onde investir. Mas tempo é dinheiro também, sabendo onde investir seu tempo, você vai saber também o que fazer melhor com a sua saúde, tá? E isso é outra vantagem. O autoacompanhamento custa R$ 0. É você ali, ó, fazer uma anotação. E ele pode ser feito na forma de tabela, ele pode ser feito na forma de mandala. Tem muitas formas, do jeito que você achar melhor. Pode ser feito à mão, pode ser feito no celular. Tem aplicativos que fazem isso, mas de verdade, eu sugiro que você encontre a sua melhor forma dentro dessas que eu vou te dar e faça por conta. Até porque você pode adaptar melhor as suas necessidades, o que você quer olhar ou não, e etc. E os aplicativos de automonitoramento, eu ainda não conheci nenhum tão bacana, mas se vocês conhecerem, me deixa aqui que eu faço questão de testar, porque é uma coisa que seria muito útil na minha vida também. Embora hoje em dia eu uso muito blocos de notas, tem alguns de celular mesmo. Pra mim, como eu faço tudo com o celular, às vezes eu tô num lugar, às vezes eu tô em outro, eu prefiro ter anotações online, tá? Eu sei que parece muito moderninho, né? Até pra mim. Gosto de papel também, gosto de escrever, mas pra mim, na hora de analisar os dados, o online é muito mais fácil. Então, eu realmente prefiro. Mas, claro, que se você tiver, de repente, um diário, o hábito de escrever manualmente, também é válido, tá? Mas o online, hoje, pelo menos pra minha realidade, tá muito mais acessível. Então, eu até tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É o que eu uso para um outro propósito, mas... Abri aqui uma página aleatória. Tá vendo? Eu não sei se eu consigo mostrar certinho que esse caderno é pontilhado. Então, dá pra fazer isso aqui, ou você mesmo cria a sua tabela, exatamente os pontos que você quer monitorar. Você pode escrever aqui, sei lá, de 1 a 8. E depois aqui os dias do mês, por exemplo, 1 a 30. E aí, aqui numerado, você só pinta, né? Ou faz os símbolos, por exemplo, como eu vou deixar um modelinho aqui do que você pode fazer. Isso já é um jeito de se auto-monitorar. Por exemplo, eu vou até fazer aqui com vocês, para talvez ficar mais fácil a gente ir fazendo isso junto. Por exemplo, vamos supor que eu vou monitorar 4 coisas aqui. Eu vou monitorar se eu tô meditando todo dia. Escrevi aqui, meditação. Eu vou colocar aqui atividade física. Eu vou colocar aqui qualidade do sono. E eu vou colocar aqui qualidade da alimentação. Exemplos. E aí,
eu vou usar aqui também três símbolos. Um para quando tudo isso for bom, para quando for médio, quando for ruim. Porque, assim, vocês podem usar cor também, se quiser, não precisa ser símbolo. Mas por que que eu tô falando de símbolo aqui? Porque, às vezes, pelo menos pra mim, como eu faço online, eu não tenho caneta colorida, minha gatinha passando pra dar oi pra vocês aqui. Pra mim, o símbolo é mais fácil, que eu posso usar, por exemplo, um asterisco. Qualquer celular tem. Posso usar qualquer um daqueles símbolos, cifrão, posso usar arroba, o que eu quiser, porque quando eu estiver fazendo online, eu vou conseguir reproduzir isso. E aqui eu vou pôr, então, mês, um espacinho pro mês. Eu tô fazendo aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, ó, acabei de fazer aqui, falando com vocês. Nem tá tão bonito, né? Mas vocês vão sobreviver. Tem umas capeladas aqui, deixa eu tirar. Então, aqui eu coloquei os 4 fatores que eu vou monitorar: 1, meditação, 2, atividade física, 3, sono, 4, alimentação, e aqui o que é bom, médio ou ruim. Eu vou colocar talvez uma foto, porque no vídeo eu não sei se vai ficar bom, porque, né, dá uma espelhada. Aqui eu numerei 1, 2, 3, 4 fatores, aqui eu também coloquei na coluna 1, 2, 3, 4. E aqui são os exemplos dos dias do mês, eu coloquei só até 10 para ser rápido. E aqui que mês que é. Então, o que que acontece? Hoje a gente tá no finzinho do mês de março, né? Vai começar abril, vamos supor que seja, sei lá, começo de abril já. Então, vou escrever aqui, mês abril. Escrevi aqui. E agora eu vou colocar, por exemplo, como que foi a minha alimentação no primeiro dia de abril. Minha alimentação foi média esse dia. Bolinha. Meu sono normalmente é bom. Então, vou colocar aqui. Bom. Atividade física, bom, médio, ruim. Ruim vai ser também sinônimo de não fiz. Não teve. Teve, mas foi incompleto, leve. E bom é completo. Então, eu adaptei aqui a minha legendinha para colocar as outras opções também. E aí eu anoto, atividade física teve, foi completa, beleza. Meditação, teve, foi completo? Teve, foi completo. E aí eu vou fazendo isso bem pertinho aqui, todos os dias do meu mês. Pronto, tem um acompanhamento, gente. Simples. Aqui eu fiz à mão, bem feinho, inclusive, mas você pode fazer isso da forma que você quiser. Eu só queria te mostrar que é fácil, que em 5 minutos você já pode colocar isso em prática, ou menos que isso. E você vai gastar o quê? Menos de 1 minuto para fazer isso no seu dia a dia, tá bom? Mas aí você vai ter o dado, vai ter evidência de como tá cada coisa na sua vida. É claro que se você quiser e tiver o tempo, você pode adicionar lá no finalzinho uma coluna de observações e colocar fatores muito relevantes. Por exemplo, esse dia eu fiquei doente, esse dia alguma coisa aconteceu. Mas coisas que vai facilitar você avaliar isso com objetividade, tipo um gráfico. Bateu o olho, já tem um resultado. Porque se for te exigir muito tempo para analisar depois, talvez você não faça a análise muito bem feita ou muito completa. E vocês podem também colocar vários tipos de avaliação, não precisa ser tão simples como eu coloquei aqui. Podem monitorar outros aspectos também. Eu não colocaria mais de 10 itens, tá? Porque aí começa a ficar muito longo e não fica tão prático de fazer. Mas aí, 5 minutinhos antes de dormir, deixa o caderninho de anotações ali do ladinho da cama, com uma canetinha do lado, e você só abre ali e preenche. É interessante preencher sempre no mesmo horário,
porque aí você cria esse hábito e o dia que você não faz, fica até sentindo falta, sabe? Se você quiser, você pode fazer não num cadernão desse tamanho como o meu aqui, mas em um menorzinho que você pode carregar se você for viajar ou passar algum tempo fora, alguma coisa assim. Ou fazer online, como eu falei, você faz uma tabela, isso aqui, joga uma folha no Google Sheets, Excel, por exemplo, Google Planilhas, você pode fazer uma abinha por mês ali, tá pronto, você edita de qualquer lugar, do seu celular mesmo. É o que eu gosto de fazer. Ou você pode usar os blocos de notas, como eu falei, tem o Google Keep, tem Evernote, tem blocos de notas mesmo. Tem aí uma infinidade, né? Porque é muito simples, gente, e vai te trazer informações valiosas. E se você quiser, você pode até segmentar mesmo, dentro de alimentação, café, almoço e jantar. Ser mais específico. Dentro de atividade física, se você faz mais de uma, então musculação e dança ou luta, por exemplo, dá para expandir um pouco mais e você ter uma informação melhor de como está a sua saúde. E te garanto que isso é valiosíssimo para qualquer profissional da saúde, mesmo se você tiver algum problema no futuro, sei lá, um resfriado, alguma coisa assim, você pode, às vezes, até olhar ali qual que foi o fator que reduziu a sua imunidade, por exemplo, tá? Então, esse autoacompanhamento é muito valioso. E quando você faz por bastante tempo, ele fica ainda melhor, porque você, de fato, se conhece, tá, gente? Eu coloquei aqui esse exemplo, mas não precisa ser assim. Eu usei por um tempo da minha vida a mandala lunar, não sei se vocês conhecem, que tinha isso na forma, os dias do mês eram uma mandala mesmo, circular assim, e tinha um campinho de anotações. Eu não tenho mais nenhuma aqui, infelizmente, senão eu mostrava para vocês. Que era muito legal de monitorar também. E como o objetivo era para as mulheres, essa mandala lunar, tinha até o acompanhamento da observação da menstruação. Então, por exemplo, qual dia começou o seu ciclo, se foi leve, se foi intenso. Então, você pintava ali umas gotinhas que representava, se a gotinha tá vermelha é porque foi dentro do meu período menstrual. E aí, eu, por exemplo, fazia vermelho clarinho, vermelho médio e vermelho forte, se o fluxo tava mais baixo, médio ou intenso. E isso também foi maravilhoso. Acho que para quem é mulher é interessante ter o controle do ciclo menstrual, principalmente para as que não utilizam um contraceptivo oral, né, que são os anticoncepcionais famosos aí, que tem um padrão, embora eu acho que vale anotar até para saber duração, quantidade de dias, etc. E o fluxo. E no meu caso, eu sempre tive bastante cólica menstrual, que é um desequilíbrio de Vata. E ali eu consegui olhar também, quando a cólica era mais forte, menos forte, eu fazia uma observação extra, por exemplo, colocava ali um rodapézinho, e aí eu avaliava qual comportamento antes ali da menstruação, alguns dias antes, pode estar me levando a essa cólica, porque às vezes ela acontecia super forte, às vezes super leve, e pouquíssimas vezes, mas acontecia também, eu nem sentia. Então, para vocês verem como o nosso estilo de vida influencia, né? Vocês podem colocar também, que eu acho muito válido e até essencial, o que eu coloquei ali como corpo, mas também estado emocional. Se o meu estado emocional estava de equilíbrio, estava mais triste, estava mais preocupado, mais agitado. Acho interessante colocar o estado emocional também. E quando eu usava mandala lunar, eu colocava eventos também, tipo, se teve ou não teve, um mais e um menos, assim, para eventos. Que era, por exemplo, teve uma briga com alguém, uma discussão, ou teve um momento de prazer extremo, que era para eu saber também como é que o meu humor andava de acordo com as minhas atividades, porque a gente vem falando muito isso aqui, eu até falei na aula Raízes da Saúde, que se você não viu, tem mais 2 dias aí, hoje mais 2 dias que dá para você ver, porque vai ficar reservada aí essa aula para quem se inscreveu, óbvio, né? Tudo que a gente faz tem uma bioquímica que influencia no nosso corpo, que aí vai influenciar na produção de neurotransmissores, etc.,
que afetam o nosso humor, a qualidade do nosso comportamento de acordo com esses neurotransmissores, se a gente fica mais fluido, mais alegre, mais triste, mais eufórico, não? Tudo tem a ver com essas substâncias que a gente produz, né? Então, as nossas atividades, atividade física, sono, alimentação, tem total relação com isso. E meditação também, porque regula o nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático, enfim. Então, isso é legal também de acompanhar. Quais comportamentos me trazem mais equilíbrio emocional e quais me trazem mais instabilidade? Putz, vários dias aqui eu tive pico. Ou muito triste, ou muito eufórico, ou muito isso aqui. Tá estranho isso aí. Então, acompanhar também o estado emocional, mental, se a mente está mais agitada, se a mente está mais focada, se a mente está mais letárgica, mais preguiçosa, parece que não vai, sabe, inerte. Tudo isso é interessante acompanhar. Então, eu faria no mínimo, 3 aspectos: corpo, mente e espírito. Aí, gente, corpo eu dei aqui as minhas sugestões, mente também dei, emoção e estado mental, acho que tudo entra dentro de mente. E se você quiser adicionar alguma coisa de espírito, por exemplo, como andam as minhas práticas espirituais? Quantas vezes eu fui até, enfim, o lugar, a igreja, o templo, enfim, a casa espiritual que eu frequento nesse mês que eu estive mais estável emocionalmente, ou naquele que eu tive menos, por exemplo. Quantas vezes eu fiz as minhas orações, quantas vezes eu acordei e fiz o meu sankalpa, né? Aquela minha oração diária ali para começar o meu dia, colocar uma intenção no meu dia. Tudo isso é muito legal. Mas vale ressaltar, e eu vou fazer aqui um gancho com o tema do último vídeo, que foi quando o autocuidado entra como mais uma coisa na sua lista de afazeres, vira uma cobrança, vira um peso, não é legal. Então, mais uma vez, não faça uma lista muito longa e sejam objetivos até nos símbolos ou nas avaliações, para que você consiga fazer todo dia. Porque vai ter dia que você não vai conseguir preencher isso aqui. E aí, se não conseguiu, tem que ter uma leveza, né? De, aquele dia eu não preenchi. Ok. Vai ficar faltando a informação desse dia, mas você vai ter todos os outros também, tá? E se você não tá fazendo por vários dias seguidos, também já é um alerta para você. Por que eu não fiz? O que estava acontecendo? Era cansaço? Era o quê? Que foi? E aí também pode ser um termômetro, porque isso aqui eu fiz na frente de vocês um exemplo do zero, desde começar a estabelecer ali os padrões que eu ia monitorar. Eu não gastei 3 minutos aqui, gente. Então, é um negocinho que dá para fazer, né, ali no seu dia, dá para fazer referente ao dia anterior no ônibus, se você for se deslocar, no metrô, em qualquer lugar ali, na fila, quando você for pedir sua comida. Dá para fazer isso com praticidade. Obviamente, se você conseguir um momento em que você se conecte, realmente sinta e possa fazer com calma, a qualidade é outra, né, gente? É muito melhor. Mas se não der, também dá para fazer do jeito que der para encaixar aí na rotina, encaixa, faz, que já vai te trazer um autoconhecimento legal aí e uma visão muito boa de como tá o meu autocuidado, sabe? E aí isso vai te trazer respostas interessantes de por que talvez eu esteja assim, talvez por que eu esteja assado, e também te trazer evidência do que eu venho falando aqui, mas aí você vai conseguir enxergar isso no papel e em vários meses, do quanto atitudes simples, mas consistentes podem fazer a diferença na nossa vida. E eu acho que isso não tem preço, porque o investimento dessas coisas que eu falei para vocês aqui, gente, é zero. Você não precisa de nada. Falando financeiramente, de tempo é baixíssimo também. E é um presente para você mesmo. É um momento de se olhar, de se conectar, de sentir como é que você tá, de olhar para você. Acho que talvez essa é a melhor definição. Olhar para você, né? E que é valiosíssimo, tá bom? Eu vou colocar aqui agora, ao redor, algumas outras formas de fazer isso, algumas fotos e alguns prints que eu acho interessante aí para você colocar em prática, tá bom? Mas tudo vai basear nesse mesmo raciocínio. Vai ter uma listinha de coisas que eu tô olhando,
um padrão, seja ele de coro de símbolos para saber se tá bom, ruim, médio, ou enfim, mais, 2 maisinho, 3 maisinho, 4 maisinho, quantos maisinho você quiser colocar, 1 menos, 2 menos, 3 menos, dá para fazer de inúmeras formas aí, tá bom? E eu espero que vocês coloquem isso em prática, porque acho que para cuidar da saúde, dessa forma de fortalecer, de criar a saúde sem precisar ter um equilíbrio, esse é sem dúvida o primeiro passo. E recapitulando aqui, coloque coisas sobre corpo, sobre as suas emoções, sobre o seu estado mental, sobre o seu estado espiritual, tá? Que eu acho que vai ser ainda mais surpreendente e valioso, certo? Então eu fechei aqui com um resuminho. Como sempre, me coloco à sua disposição aqui para se você tiver dúvidas ou quiser discutir alguma coisa. Mais uma vez, eu falo que se você tiver algum app legal que dá para fazer isso, deixa aqui nos comentários para mim e para as outras pessoas que estiverem interessadas em começar esse monitoramento, tá bom? E se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, encaminha. E vamos conversando aqui, vamos fortalecer a nossa comunidade de pessoas que querem crescer juntas, que estão se cuidando, que estão fortalecendo a saúde, tá bom? Então é isso, um beijo grande para você, obrigada por estar aqui e me conta o que achou também, que é legal saber esse feedback, tá bom? Um beijo, um excelente dia. Tchau, tchau.